Boa noite. Este é o Mídia em Foco, canal que analisa como as notícias são apresentadas pela imprensa. Principalmente, quais perguntas precisam ser feitas para entender o que está por trás aí dos fatos. Hoje vamos analisar um caso que mistura cultura, política, dinheiro público e ano eleitoral. A homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por uma escola de samba na Marquês de Sapucaí, na cidade do Rio de Janeiro. A pergunta é: nós estamos diante de uma manifestação cultural legítima ou de um possível instrumento de promoção política? Segundo reportagens da revista Veja, Exame, Revista Oeste e informações repercutidas por diversos veículos, uma escola de samba de Niterói vai desfilar no grupo especial com um enredo sobre a trajetória do Lula. O desfile vai ter cerca de 3.100 componentes e 25 alas. O samba enredo narra a história do presidente e utiliza referências associadas a campanhas políticas. Durante ensaios, telões andaram exibindo críticas indiretas a adversários, incluindo representações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um outro ponto relevante aí, que é a questão do financiamento. A escola recebeu 1 milhão da Embratur, que é um órgão federal. Agora, o orçamento total do desfile gira em torno de 12 milhões de reais. E aí entram recursos do governo estadual, de prefeituras e também de direitos de imagem. O caso chegou ao Tribunal de Contas da União e inicialmente os técnicos sugeriram a suspensão dos repasses. Só que o relator decidiu mantê-los por falta de provas de irregularidade. Mas qual foi o debate levantado pela imprensa? Parte da cobertura levanta a possibilidade de propaganda eleitoral antecipada, considerando aí a dimensão nacional e internacional do evento, a exaltação direta da figura do presidente, as críticas a adversários políticos e o uso de elementos associados às campanhas ficam bastante claros, né? Também foram feitas comparações com decisões do TSE em 2022, quando conteúdos considerados favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro, candidato da oposição a Lula, foram barrados, simplesmente barrados. Isso trouxe à tona uma questão sensível, né? Os critérios institucionais estão sendo aplicados com o mesmo rigor em situações semelhantes? A gente sabe que não, né? A partir das informações disponíveis, surgem questões importantes que ajudam a gente a se aprofundar nesse tema. Vamos começar pelo que não foi explicado. De quem partiu realmente a iniciativa desse enredo? Por que a homenagem ocorre justamente no ano eleitoral? Por que não houve uma manifestação prévia da Justiça Eleitoral? E por que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda não se posicionou sobre o caso? Outro ponto é quem ganha com essa narrativa. Porque um desfile com essa dimensão, ele tem uma visibilidade nacional muito grande, porque é transmitido pela maior emissora do país, né? Alcança milhões de espectadores e projeta aí uma imagem positiva do presidente num ambiente emocional e também simbólico. Do ponto de vista político, essa narrativa favorece diretamente a construção de uma imagem. Mas tem um ponto que foi levantado nesse debate e que eu considero importante, que é a transparência dos critérios de repasse de recursos. Como é que são definidos os valores dos recursos públicos? Quais são os critérios técnicos? Existe avaliação de risco político em ano eleitoral? Eu vejo que também falta clareza sobre eventuais questionamentos ou ações formais por parte da oposição. Está muito devagar. Agora vem a parte mais interessante desse enredo.
ele apresenta uma narrativa essencialmente positiva da trajetória do Lula, né? A crítica feita por parte da imprensa mais à direita é de analistas que comentam aí que episódios controversos ou escândalos políticos não foram mencionados. A narrativa construída é de forma unilateral, né? E adversários aparecem sempre de forma negativa. E isso levanta o debate sobre o equilíbrio narrativo em produções financiadas com recursos públicos. E a escola também peca porque não apresenta o contexto histórico, como acontece aí na maioria dos sambas enredo. O desfile apresenta uma versão biográfica que destaca conquistas e superações, mas omite controvérsias políticas que foram muito relevantes, se a gente considerar o fato dentro da história, né? E aí surge uma questão central. Quando tem financiamento público, a narrativa cultural deve ser apenas artística ou ela precisa observar critérios mais amplos de neutralidade? Para mim, esse caso envolve 3 questões, né? Uma legal, uma institucional e uma política. No aspecto legal, até o momento não tem decisão do Tribunal Superior Eleitoral classificando o desfile como propaganda eleitoral. O TCU manteve os repasses e não há irregularidade formal comprovada. E aí entra a questão institucional e até questões mais sensíveis. O uso de recursos públicos em projetos com impacto político, do meu ponto de vista, devia ser proibido. E o que espanta é a ausência de manifestação preventiva dos órgãos eleitorais. Isso deixa a impressão aí de uma clara desigualdade de critérios em relação a casos anteriores, porque em períodos eleitorais a preocupação central dessas instituições fiscalizadoras deveria ser o equilíbrio de exposição entre todos aqueles que estão envolvidos na disputa. E tem também o aspecto político, né? E eu juntaria aí o aspecto simbólico também. O Carnaval é um dos maiores eventos de comunicação do país. Ele reúne emoção, identidade cultural, grande audiência e um forte impacto de imagem. Mesmo sem pedido explícito de voto, a associação positiva e repetida a uma liderança política, com certeza, vai gerar efeitos eleitorais indiretos. O ponto mais sensível é que o debate não é sobre a legitimidade da manifestação artística. A questão central é quando a cultura, dinheiro público e timing eleitoral acabam se encontrando onde termina a expressão cultural e começa a comunicação política. E tem mais, né? A ausência de decisão institucional agora pode gerar questionamentos maiores no futuro. Essa cobertura feita pela imprensa sobre esse assunto revela aí uma forte exposição positiva de uma liderança política que sempre teve a simpatia de grande parte dos jornalistas, né? Mostra também, assim, muito pouca preocupação com relação ao volume significativo de recursos públicos vindos não só do governo federal, mas também do governo do estado do Rio de Janeiro, de prefeitura de 2 cidades importantes, a da cidade do Rio de Janeiro e a da cidade de Niterói. E aí eu pergunto, onde é que está a justiça eleitoral? Falta aí um posicionamento claro, que pelo visto não vai aparecer, né? E também ninguém questiona isso. Esse conjunto cria um ambiente de disputa de narrativa que tende a se intensificar aí ao longo do processo eleitoral. Para finalizar esse nosso papo de hoje, eu posso afirmar para você que o caso da escola de samba e da homenagem ao presidente Lula, ele vai muito além do carnaval. Ele levanta um debate maior sobre os limites entre cultura e política, sobre o uso de recursos públicos, sobre os critérios institucionais em períodos eleitorais e equilíbrio também na exposição das lideranças. Agora eu digo uma coisa para você. Independentemente de posições políticas, uma coisa é certa. Em uma democracia,
A percepção de igualdade de regras é tão importante quanto as próprias regras. Eu vou ficando por aqui. No nosso Mídia em Foco, o objetivo não é defender nem acusar ninguém. É fazer a pergunta que muitas vezes não aparece na manchete. Quem está contando a história e, sobretudo, que ficou de fora, né? Se você acredita que informação precisa de contexto, análise e perguntas, se inscreva aqui no canal, porque notícia sem questionamento é apenas narrativa. Até o próximo episódio.